Governo, agenda, às 9h10, Ministro de Estado da Infraestrutura, e Tarcísio de Freitas, e Ministro de Estado, chefe do Gabinete Institucional, General Heleno. O presidente realizou, inclusive, nesse momento, uma live, provavelmente vocês a tenham assistido, tratando das principais iniciativas da área de infraestrutura. Às 10h, estiveram aqui presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. O presidente não comentará esta agenda. Às 10h15, a assinatura da medida provisória do contribuinte legal. E aí vocês, inclusive, participaram. Eu vou tecer alguns comentários sobre ela posteriormente. Às 11h, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O presidente não comentará esta agenda. Às 11h30, Abraham Weintraub, ministro de Estado da Educação, assuntos do dia a dia da pasta. Às 15h, o ministro General Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e o deputado federal Major Vitor Hugo, pelo PSL de Goiás, que é o líder do governo na Câmara, ademais do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Então, trataram de temas referentes ao relacionamento com o Congresso Nacional e, posteriormente, os deputados participaram de uma cerimônia, que foi a cerimônia de assinatura do decreto de concessão de documento de identificação militar para os oficiais da reserva. Então, é uma medida que atinge um público de cerca de 100 mil pessoas, que são os nossos oficiais, chamados oficiais temporários, antigamente eram chamados de oficiais R2. Às 17h, aliás, até há pouco ainda encontrava-se em audiência o ministro Paulo Guedes, então desconheço o teor da mesma, e posteriormente o próprio ministro Osmar Terra. Então vamos a assuntos referentes a alguns ministérios. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. No dia de hoje, comemora-se o Dia da Ciência e da Tecnologia. Nesse sentido, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações prepara a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é realizada anualmente durante o mês de outubro. Ontem eu, inclusive, fiz alguns comentários sobre esse evento. A 16ª edição da semana ocorrerá entre os dias 21 e 27 de outubro em todo o país, e o tema escolhido foi o seguinte: bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. A razão da escolha deste tema é fruto da importância e da visão do governo federal sobre as inúmeras possibilidades que o nosso país tem em poder se tornar mais rico de maneira sustentável. O evento é multidisciplinar e conta com a colaboração e participação de secretarias estaduais e municipais de educação, secretarias de ciência e tecnologia, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedade científica de uma maneira geral, escolas, órgãos governamentais e empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil. A finalidade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas de atividade da área, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. A semana tem como proposta mostrar a importância da ciência e tecnologia na vida de todos para o desenvolvimento do país. Ministério da Cidadania e da Defesa, em conjunto, os ministérios. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e o Departamento do Desporto Militar do Ministério da Defesa divulgam a 7ª edição dos Jogos Mundiais Militares, que será realizada na cidade de Wuhan, na China, nos próximos dias
ou dos próximos dias 18 a 27 de outubro. O evento será transmitido pela TV Brasil, da empresa Brasil de Comunicações, EBC. Os jogos estão sendo considerados pelas autoridades civis e militares chinesas um dos maiores e mais importantes eventos internacionais do país e terão como marca a participação recorde de países e o respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade. A delegação brasileira conta com 352 atletas que disputarão 29 modalidades dos 32 esportes que compõem a competição. Das 29, 5 modalidades são tipicamente militares, que é o pentatlo naval, o pentatlo militar, o pentatlo aeronáutico, a orientação e o paraquedismo. A Comissão Desportiva Militar do Brasil destacou que 178 atletas participantes, representando cerca de 50%, recebem Bolsa Atleta, sendo 56 da categoria nacional, 42 da categoria internacional, 30 da categoria olímpica e 50 da categoria pódio. Os atletas que não são militares de carreira fazem parte do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Aliás, algumas vezes vocês já se acostumaram quando algum atleta brasileiro logra êxito em conquistar uma medalha, a continência que é natural dos militares por ocasião do toque do hino nacional ou o hasteamento do nosso pavilhão. O objetivo do time militar Brasil é manter o resultado alcançado nas últimas edições e ficar entre as 3 melhores posições no quadro geral de medalhas. O Brasil, a bem da verdade, tem se tornado uma potência no desporto militar, competindo de igual para igual com os grandes países nessa área, em particular com a China. Para apoiar a participação brasileira, o montante de investimento foi da ordem de 2,6 milhões de reais. Os recursos foram utilizados para custear a compra de equipamentos e materiais para treinamento dos atletas para essas competições, já visando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, várias das modalidades que são disputadas nos Jogos Mundiais Militares também o são nos Jogos Olímpicos. E muitos dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos também participam dessas atividades que são fomentadas pelo Ministério da Defesa e do Ministério da Cidadania por meio das bolsas aos nossos atletas. Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Nesta semana, a cidade de Brasília receberá delegações dos países dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, para o 5º Fórum de Juventude do BRICS, evento organizado pela Secretaria Nacional da Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A atividade reunirá autoridades responsáveis pela juventude, membros da sociedade civil e especialistas dos diferentes países integrantes do bloco econômico. O fórum será composto por painéis e grupos de trabalho que buscarão definir as prioridades atuais da juventude dos países do BRICS. O tema principal: empreendedorismo e novas tecnologias. Como canalizar o potencial da juventude do BRICS para o desenvolvimento. Promoverá uma discussão acerca de diversas temáticas sob a ótica juvenil. A discussão culminará na aprovação de documentos oficiais que nortearão o posicionamento da cúpula do BRICS no que toca à juventude na próxima reunião do mês de novembro. Eu tenho aqui mais uma atualização do programa tentativo da viagem do senhor presidente. Eu posso colocar na rede de e-mails ou do WhatsApp que vocês pertencem, ou posso eventualmente fazer alguns comentários. O que lhes parece melhor? Na comitiva ainda não temos fechada, Gustavo. Põe então no grupo, tá ok? Tá, até porque são muitos detalhes.
melhor que vocês consultem direto. Bem, me coloco à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Eu queria entender primeiro o que é que levou o presidente a decidir não comentar esses encontros. E aí eu levo em consideração que amanhã o Supremo Tribunal Federal vai julgar, deve julgar, a questão da prisão após condenação em segunda instância. Então, perguntando por que ele decidiu não comentar e qual é a posição do presidente sobre esse julgamento. É uma decisão pessoal, de foro íntimo do senhor presidente, comentar ou não comentar eventuais audiências. Na maioria das vezes ele o faz, mas eventualmente ele, por decisão pessoal, entende que não é o caso de colocar claramente o que foi tratado, mas é uma audiência republicana como todas o são. Mas há um dia, na véspera do julgamento, o presidente... Não há uma ligação de causa e efeito entre os julgamentos que estão por vir no Supremo Tribunal Federal e essa visita dos ministros do STF ao presidente. Mas eu insisto porque sem a transparência, sem ele revelar a pauta, pelo menos, do que foi tratado, abre espaço para qualquer tipo de ilação. Então, eu não vejo possibilidade de nós colocarmos em questão a transparência do presidente, visto que vocês próprios são os que fazem a iluminação do que eu vou vos avançar. Ele é o presidente, nos últimos anos, que mais estabeleceu contato com a imprensa e fala quase que diuturnamente. As audiências, nós estamos no dia a dia iluminando, comentando, eventualmente uma ou outra audiência, o presidente entende que possa e deva manter-se em caráter reservado. Então, desculpa, só sobre a questão da condenação após prisão após condenação em segunda instância. O presidente falou sobre o assunto, ele com o senhor? Não comentou comigo. E qual é a posição dele, o senhor sabe? Não, desconheço. Okay. Boa noite, porta-voz. Luciana Amaral. Estava de férias? Não, só não estava vindo aqui pessoalmente. Bem, eu gostaria de perguntar como é que o presidente enxerga a atitude ontem do líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, em obstruir a MP que foi proposta pelo próprio governo. Isso devido aos debates internos dentro do PSL. Essas questões referentes a aspectos do PSL, o presidente tem tomado uma posição e já verbalizou ao longo dos últimos dias, hoje inclusive pela manhã, posição essa que eu vou mais uma vez tornar pública. O presidente da República não se pronunciará sobre as questões que envolvem filiação partidária e decisões do PSL lá na Câmara, ou sobre outros assuntos internos do partido, cabendo as discussões desses temas aos diretórios nacional e estadual. E, naturalmente, as decisões também da liderança do partido no tocante à condução das propostas lá no Congresso. Pois é, a única manifestação do senhor presidente Jair Bolsonaro é com relação à necessidade de transparência das atividades do partido. Ele vem ratificando isso dia a dia e coloca como cláusula pétrea no estabelecimento desse relacionamento entre parlamentares e o Poder Executivo a transparência do seu partido no momento. Pois é, só que essa questão do PSL, ela já está começando a influenciar na base aliada e na tramitação de projetos de interesse do governo no Congresso. Especialmente ontem, ao fim e ao cabo, não influenciou. Pois é, foi aprovada, mas foi atrasada, né? Mas por isso que eu pergunto. Mas foi aprovada. Sim, só que teve uma intercorrência do próprio partido do presidente. Eu não vou discutir aqui com você se foi aprovado ou não. Tampouco eu discutirei Mas o que eu queria contigo. saber em relação a esse posicionamento do próprio PSL se voltar contra uma medida do governo. O importante é que nós estamos conduzindo o relacionamento do Poder Executivo com o Congresso, especialmente com cada um dos partidos, pontualmente com o PSL, da melhor forma que, segundo a ótica do presidente, é para a sociedade brasileira. Augurando que o Congresso Nacional, Senado, Câmara, também tem os objetivos tão relevantes
quanto os do próprio presidente, no sentido de apoiar a sociedade brasileira. Boa noite, porta-voz. Fábio Muracal, do Valor. Tudo bom, Muracal? Tudo bem, porta-voz. O presidente Bolsonaro, ele cobra, como o senhor disse, transparência, né, de parte do PSL, nessa questão do uso dos fundos e outras decisões partidárias. Mas não é uma contradição cobrar transparência do próprio partido e não ser transparente em relação ao encontro tão de destaque como esse que ele manteve com os ministros do Supremo hoje e à véspera de uma votação tão importante? Não nos parece nenhuma incongruência sob o ponto de vista de que as audiências elas são formalizadas por meio da agenda, mas o conteúdo dessas audiências e a divulgação do conteúdo dessas audiências é de responsabilidade do senhor presidente ou da equipe que chefia o gabinete dele. E o conteúdo não é de interesse público, não é de interesse da população brasileira? Quando for de interesse público e necessário levar à apreciação da sociedade, o presidente naturalmente o fará. Ok. Outra coisa, o senador Major Olímpio, que já foi muito próximo do presidente Bolsonaro, esteve reunido no fim da tarde com o vice-presidente Hamilton Mourão. Tudo bem? O barulho aqui está com o escapamento, né, aberto. Então eu vou começar a pergunta. O senador Major Olímpio, que já foi muito próximo do presidente Bolsonaro, ele esteve reunido agora há pouco com o vice-presidente Hamilton Mourão, um encontro rápido e de cortesia, mas ele saiu falou com a gente aí na saída, né, e defendeu punições aos membros do PSL, que no entender dele criaram esse racha, esse mal-estar dentro do partido. E entre esses membros ele defendeu punições aos filhos do presidente, notadamente, né, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, né, que são do partido. Como é que o presidente vê esse bate-boca entre um senador que é próximo do presidente e os filhos dele? Eu repito, Murakawa, contextualizando as respostas do senhor presidente nas questões referentes ao PSL e todos esses imbróglios de relacionamento, o presidente não se pronunciará. Ok. Então, uma última aqui, que diz respeito ao próprio presidente. Pois não. Dentro do grupo que se diz mais próximo ao Luciano Bivar, né, esteve aqui ontem um deputado, o deputado Coronel Tadeu, que chegou ao Palácio dizendo para a gente que iria se encontrar com o presidente Bolsonaro. Ele saiu do Palácio dizendo que o presidente não o recebeu. E a gente conclui que assim, o presidente vem se encontrando com vários deputados do PSL, né, que vem se alinhando a ele nessa rixa dentro do Planalto, mas um deputado próximo ao Bivar não foi recebido por ele. Então a minha pergunta não existe diálogo entre o presidente Bolsonaro e o presidente do partido, Luciano Bivar, e o grupo dele? Não tem conversa? Eu até fiz esse questionamento ao senhor presidente hoje e, ao que ele se recorda, tem cerca de 2 meses que ele conversou com o presidente do partido, o deputado Bivar. Com relação especificamente à tua pergunta e ao deputado que esteve tentando uma audiência com o senhor presidente da República, é necessário que todos entendam que existe uma agenda pré-programada por parte da chefia do gabinete e, eventualmente, o senhor presidente, com toda tranquilidade, até quebra esta agenda para receber quaisquer parlamentares e autoridades que precisem dialogar com ele. Ontem eu não sei exatamente a razão da impossibilidade do presidente receber o deputado, mas, por certo, não é por nenhuma outra razão que não a inviabilidade temporal. Porta-voz, boa noite. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Matheus. Tudo jóia. Desculpa, eu vou insistir na questão dos ministros, porque acho que é importante. O senhor falou agora da agenda, que existe uma agenda pré-programada que pode ser quebrada às vezes.
Esses encontros não estavam na agenda divulgada anteriormente, ou seja, eles não estavam agendados anteriormente. Está falando dos encontros de hoje. Os encontros com os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Eles não estavam na agenda, então eles foram em cima da hora, talvez, ou encaixados ali na agenda. O que já não é muito comum quando a gente fala dessas autoridades que têm a agenda lotada, presidente do Supremo, presidente da República. Essas agendas apareceram na lista agora, mas o assunto delas não vai ser divulgado. O senhor mesmo falou que o presidente sempre divulga os conteúdos. Então, quando ele não divulga, das vezes, sim. Quando ele não divulga, é ainda mais peculiar, ainda mais estranho, levanta mais... Que não deixa de ser normal. Não é normal que essas agendas sejam reservadas, nem do Supremo, nem da presidência. A minha pergunta é, claro, o senhor não vai quebrar o que foi combinado com o presidente. O fato do presidente se reunir com ministros do Supremo em uma agenda reservada de assunto sigiloso, não passa uma impressão ruim, não deixa uma desconfiança no ar com relação ao que foi tratado, considerando que o presidente está em briga jurídica com o partido, aguardando o resultado que pode gerar a liberação de opositores políticos dele, enfim, não é estranho? Eu vejo, ao revés do seu pensamento, que é absolutamente normal que autoridades no nível do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, tenham encontros onde temas que são de relevância para a sociedade e para o país não necessariamente precisem, naquele momento, ser de conhecimento, até porque muitos deles podem exigir deliberações posteriores que venham a influenciar de forma positiva ou negativa a sua conclusão. Boa noite, porta-voz Manuela Albuquerque. Tudo bom, Manuela? Tudo bem? Tudo bom. Fugindo um pouco dos assuntos do dia, o presidente Bolsonaro vetou uma alteração na Lei Maria da Penha, recentemente, que gerou um debate público, mas ele já sancionou outras 4 mudanças. E aí eu queria saber qual que é a opinião do presidente a respeito da Lei Maria da Penha, se ele acredita que seja uma lei primordial para o combate à violência contra a mulher e, se possível, também sobre a tipificação penal do feminicídio, porque tem alguns comentários na extrema-direita que discordam dessa tipificação penal. Então, eu queria saber se há algum posicionamento nesse sentido. Bom, ideia força do senhor presidente com relação ao tema que nós estamos colocando à apreciação da sociedade. Toda proteção à mulher. A partir desse princípio, o presidente já havia sancionado de fato algumas alterações na Lei Maria da Penha, que é o caso do que você está esboçando na sua pergunta. Inclusive em maio deste ano, com aplicações de medidas protetivas de urgência às mulheres e aos seus dependentes, filhos, etc, etc. O objetivo do presidente sempre foi e será de proteger as mulheres que sejam alvos da violência doméstica e familiar. A ministra Damares, inclusive, fez um depoimento, fez uma declaração, salvo engano, hoje pela manhã, corroborando o posicionamento do senhor presidente e entendendo que os aspectos da lei estão caminhando para benefício da mulher. Ajustes são necessários, é preciso se entender que aquelas questões vetadas provocariam, a bem da verdade, uma exposição maior das mulheres, especialmente aquele caso da comunicação forçosa que o médico deveria fazer no caso de atendimento de alguém que tivesse supostamente sido ofendida corporalmente pelo seu companheiro, esposa, etc. Boa noite, porta-voz. Flávia Said, da Bloomberg. Tudo bom? Tudo bem? Tenho informação de que deputados informaram que o presidente ele estaria negociando para transformar o filho, Eduardo Bolsonaro, em líder do PSL na Câmara, em substituição ao atual líder, delegado Valdir. Eu queria saber se existe essa negociação, se o presidente está planejando interferir ali no comando da liderança do partido. As questões referentes à condução do partido devem ser direcionadas ao diretório e à sua diretoria. O presidente, especialmente, ratificando algumas das minhas respostas anteriores, não comentará aspectos referentes às diretivas do PSL ou o seu relacionamento direto com o PSL, ao menos no momento. Hoje pela manhã ele, inclusive, comentou isso com vocês ali na saída do Alvorada.
Porta-voz, só mais uma pergunta. A gente tem aqui notícias da imprensa. Pois não. De que o Supremo ele estaria apurando, né, uma ligação entre a rede de fake news, uma suposta rede de fake news pró-Bolsonaro e os ataques que os ministros do Supremo estão sofrendo. Isso teria sido conversado entre os ministros e o presidente da República? Ô, Muracal, eu já comentei que o encontro do presidente com os membros do STF não será comentado neste briefing. E o presidente já comentou alguma vez sobre isso, sobre essa possível ligação que está sendo? Não, de fato não me comentou. Porta-voz, de novo, Vamos lá, Matheus. sobre o STF. Porque eu acabei de ver aqui o e-mail, o ministro Gilmar Mendes, e aí eu não sei se foi o ministro em si ou o gabinete, mas a informação que veio da equipe do ministro Gilmar Mendes é que a visita que ele fez aqui foi uma visita de cortesia, porque ele já tinha conversado com o presidente Bolsonaro anteriormente e ficaram de se encontrar, e que trataram de temas de conjuntura, nada polêmico, nada da pauta de PSL, segunda instância, nada disso. E aí eu volto à pergunta, se a reunião foi casual e nenhum tema grave foi tratado, qual é o motivo para o sigilo do lado da presidência da República? Então vamos mudar a palavra sigilo para visita de cortesia. Não, mas aí, desculpa. Aí o presidente Bolsonaro está afirmando que foi visita de cortesia. Não, ele não quer comentar esta visita de cortesia. Mas houve um acordo de sigilo com o ministro, porque o ministro comentou a reunião sigilo, lá. Pura e simplesmente ele não quer comentar. Mas ele confirma essas informações que o ministro Gilmar Mendes está Não dizendo? confirma nem desconfirma. Ele não quer comentar. Ok. Bom, paz e bem para vocês.